Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira, hoje às 4 horas da tarde. Estou aqui com o Daniel Ottoni ao vivo, tá, Daniel? No Facebook. Ao vivo, boa tarde, como vai? Eu tô bem, e você? Muito bem. Muito bem. Lembrando ao internauta que se você quiser participar conosco, basta comentar esse post que vossas pessoas estão vendo aí, pra gente poder conversar sobre o que, Daniel? Esportes especializados? Não, futebol. Futebol. Futebol, né? E não tivemos esse fim de semana a rodada do Campeonato Brasileiro. Na verdade, tivemos apenas um jogo isolado de alguma rodada anterior aí do campeonato, né? Que ficou para trás aí dos Jogos Olímpicos. Grêmio e Botafogo e Grêmio, vitória do Botafogo, conseguiu dar uma distanciada bacana ali da zona de rebaixamento e segurou um pouco o ímpeto do Grêmio na busca pela liderança do Campeonato Brasileiro, né, Daniel? Resultado sensacional ou muito bom para o Atlético e não tão bom para o Cruzeiro. O Botafogo, salvo engano, estava empatado com o Cruzeiro em número de pontos e o Grêmio, se vencesse, empataria com o Atlético Mineiro em número de pontos. O time do Grêmio esteve um tanto quanto irreconhecível e o Botafogo, com 20 minutos de jogo ali, já abriu 2-0. Primeiro gol, um gol simples do Camilo, um gol que a gente Um gol simples, né? Um gol simples que a gente costuma ver todo ali, dia. Um gol ali, né? Não sei se foi uma bicicleta ou um voleio, mas foi algo ali naquele... Foi quase uma bicicleta. Se foi bicicleta ou se não foi, eu não sei. Mas um golaço. Foi um baita gol. Nessa senhora. Mas então, a gente não tá querendo falar nem de Botafogo e de Grêmio agora. Se vocês quiserem, a gente pode fazer um programa exclusivo falando de Grêmio e de Botafogo para vocês. Mas aqui a gente tá para falar de Cruzeiro, Atlético e América, não é? Certamente. Primeiro vamos falar do Galo. Galera, eu quero ver muitos joinhas aí, viu? Joinhas, coraçõezinhos. Até esse camaradinha com uma lágrima no olho aqui, eu tô querendo ver aqui hoje. Tá bom? Estamos combinados? E se fizer pergunta, como eu já falei, pode fazer aqui, a gente responde qualquer coisa pra vocês, tá? Se tá certo ou não, a gente vai descobrir só depois, né, Daniel? Certamente. Galo e Vitória jogam às 7h30 aqui em Belo Horizonte, né? Um jogo importantíssimo 7 de setembro. para as pretensões alvinegras. No feriado de 7 de setembro, né? Trabalharemos, né? Trabalharemos com muito ímpeto. E é basicamente no mesmo horário da abertura dos Jogos Paralímpicos, né? Então vai ser uma cobertura excepcional da nossa equipe aqui do Super FC, né? Mas hoje já tivemos um problema no Atlético, né, meu caro Daniel Ottoni? Leandro Donizete está fora da partida, sentiu a coxa e não enfrenta o glorioso time do Vitória. E aí? A informação que chega é que foi uma pequena lesão na coxa do Leandro Donizete, nada muito preocupante. Acredito que ele deve ficar de fora somente desse jogo inicialmente, pelo menos é a torcida do pessoal do Atlético. E uma nova oportunidade deve aparecer aí para Lucas Cândido, que ganhou um pouco mais de oportunidade no time depois da transferência do Eduardo para o Internacional. E agora, o Leandro Donizete com essa saída, o Lucas Cândido deve ganhar um pouco mais de espaço, fazer talvez uma dupla de volantes com Rafael Carioca e teremos provavelmente aí o retorno do goleiro Vitor. Para alívio de muitas pessoas aí, apesar da boa atuação do Wilson contra o Grêmio. O Wilson foi bem, superou inclusive as minhas expectativas, mas o lugar ali realmente é do Vitor e é muito provável que o Vitor esteja de volta ao seu lugar de costume. Essa metade desse ponto do Galo lá na Arena Grêmio, contra, claro, o Grêmio, metade é do Wilson, tá? Foi bem. Foi muito bem. Wilson, tá bom? A outra metade é do Robson, pequeno, o Robinho. Não é verdade? É verdade. É verdade, jogou o Robinho bem. entrou no segundo tempo e... Jogaram bem, os dois decidiram o jogo. Mudou o jogo, o time mudou bastante no segundo tempo, foi uma outra formatação, uma outra postura e o Robinho foi um dos responsáveis ali, o Wilson segurou a barra em momentos de pressão do Grêmio. É verdade. E aí já temos perguntas, Flávio Dutra, viu? Pergunta se podemos criticar o DM do Galo por tantas lesões. Ô Flávio, eu não sei, a gente já fez matéria disso, a gente já debateu aqui no Esporte.com sobre isso. Não só o DM do Atlético, mas o DM também do América, DM do Corinthians, DM do Cruzeiro, DM do Internacional, DM de todo mundo. Eu acho que o calendário é prejudicial. Acho que é muito jogo em cima de muito jogo, pouco tempo de descanso. Nem agora que eles tinham um tempo, já tem partida das eliminatórias, lembrando que amanhã tem jogo da Seleção Brasileira contra a Colômbia às 21h45, lá em Manaus. Voltando agora ao Galo.
Então é muito difícil falar disso, é difícil a gente falar de uma parte que a gente não domina, é difícil a gente falar de algo que a gente não enxerga. E o DM do Atlético você pode criticar, tem muito jogador no DM, tem muito jogador no DM, mas o Cruzeiro também está lotado, o do Inter também está lotado, o do Corinthians está lotado, do Flamengo está lotado. Então eu não sei se é um problema específico do Atlético, não sei se é um problema específico do Cruzeiro, mas é um problema que acontece de maneira até sistemática no futebol brasileiro. São 70 partidas por ano. 70 partidas por ano é coisa demais num calendário que a gente tem 10 meses. Lembrando que o futebol começa no fim de janeiro e acaba no início de dezembro. Então, praticamente você não tem jogo em janeiro e você praticamente não tem jogo em dezembro. Então, tá errado. São 70 jogos em 10 meses. Não pode ser assim. Eu acho e enxergo dessa forma. Não sei se você pensa assim. É por aí mesmo. Eu acho que as críticas, elas acabam acontecendo pela constância, pela frequência de lesões que aparecem. Realmente o Atlético teve um índice, acredito que até um pouquinho acima da média do que a gente está acostumado. O Atlético vem sofrendo muito nessa temporada com as lesões, tanto de jogador titular como de jogador reserva, e dando muito problema, muita dor de cabeça para o Marcelo Oliveira, mas eu acredito realmente que não seja um problema da comissão técnica e da comissão médica do Atlético, que é muito competente. A gente sabe da capacidade do Carlinhos Neves, que está como um supervisor ali de todo esse setor. É um cara muito competente, a gente sabe do currículo dele. E como você falou, é difícil a gente apontar o dedo e julgar dentro de uma área que a gente não domina, mas eu acho também que no dia que o calendário brasileiro, do futebol brasileiro, for mais bem elaborado, a gente vai ver como que isso era prejudicial a vários clubes e, enfim, a gente sabe como que isso prejudica, como que isso atrapalha. No dia que isso mudar, a gente vai olhar para trás e falar, tá vendo? Como que isso prejudicava e como que isso era ruim, e eu acho que isso realmente é o principal fator para esse alto nível de lesões. Veremos isso? Sinceramente, eu acho difícil, cara. Né? Eu acho difícil. Se a gestão for mantida, a mentalidade... As pessoas que estão lá, que estão lá não ajudam, não tem esse tipo de interesse, não tem boa vontade, eu acho complicado. Mas é claro que a gente tem uma esperança e faz parte da nossa função, do nosso trabalho também, tentar mudar isso de alguma forma, alfinetar a turma e tentar botar uma pilha para que isso seja alterado. É a nossa torcida, a gente tenta fazer a nossa função, mas se a boa vontade da turma lá de cima não existir, vai ficar cada dia pior. E aqui já temos mais comentários, né? Tem um tal de Thiago Nogueira, não sei se você conhece. Você conhece Não conheço. Não. Ele tá falando que o Carlos deixou o treino hoje mais cedo, torceu o tornozelo. De claro, a gente tá brincando. O Thiago Nogueira é um dos setoristas do Atlético que trabalha aqui comigo, tá? Ele tá ali numa salinha do lado, trabalhando lá e falando pra gente aqui o que tá acontecendo. Que beleza, hein? Não é? Sensacional. Ótimo. E o problema é que ele vê a gente, né, cara? E o Carlos, ao que parece, tem uma transferência confirmada aí no final do ano, né? Só não comprometer, deve ser uma lesão mais tranquila, mas... É uma torção normal, né? Torção Sim, é normal. Mas esse nível de lesões aí pode, inclusive, prejudicar vendas que estão programadas aí para se confirmarem aí na próxima E aí janela. é grana que entra, né? Lógico, grana sempre é bom, né? A Ivone Jardim queria que o Carlos jogasse, mas a gente não sabe qual é o grau de lesão dele. O quê? Não? Você não gosta dele? Eu não sou fã do Carlos. Não? Não acho que ele deva ser titular no time do Atlético. É a minha opinião. Mas eu concordo com você. Um ataque tem Prato, Fred, Pequeno Robson, mas quem? Michael Suel. Michael Suel. Também aí tá fácil, né? É fácil ser contra o menino. Né? E eu gostaria muito de entender como que... Eu acho o Carlos um jogador voluntarioso, ele é esforçado, ele fez muitos ou alguns gols contra o Cruzeiro, isso é importante para a torcida, mas eu não consigo ver uma qualidade nele ali para ser titular no time do Atlético. E eu vejo muita gente também, ou algumas pessoas que gostam muito do Carlos, e eu sinceramente não consigo entender, eu não compactuo dessa visão. O Edson Pretinho pergunta até onde o Galo pode ir nesse Brasileiro 2016. Ele pode ir até o título, né? Desde que ganhe os jogos. Né? Certamente. O Atlético agora que conseguiu uma virada
de condição ali. O Atlético chegou a ocupar a zona de rebaixamento com várias vitórias seguidas. Conseguiu agora se manter no G4 ali, estava na vice-colocação, agora está em terceiro. É possível que o Atlético se mantenha nessa posição até o final do campeonato, brigando pelo título. Mas é preciso regularidade, é preciso vencer os jogos em casa, é preciso pontuar fora, é preciso... enfim, esse equilíbrio, essa regularidade, essa constância é fundamental num campeonato tão competitivo como o Brasileirão. Pessoal aqui, alguns questionando o Vitor. A Ivone Jardim fala que não vai adiantar nada o Vitor voltar. Você compartilha dessa ideia também? Não, eu acredito que o Vitor não esteja na sua melhor fase dentro do time do Atlético, mas eu acho que é um jogador com total capacidade para fazer a diferença em qualquer momento. O Vitor realmente não está atravessando seu melhor momento com a camisa do Atlético, mas eu acho que é um cara que passa uma segurança diferenciada para a defesa ali, por tudo que ele já fez e por tudo que ele pode fazer ali na meta atleticana. Com relação ao time do Vitória, o Vitória passou por alguns maus bocados no Campeonato Brasileiro, mas teve uma sequência no meio da competição que ele conseguiu se estabilizar. Principalmente conseguindo um empate aqui diante do Cruzeiro, algo que ninguém esperava, já que o Cruzeiro estava ganhando de 2-0. E aí, com um a mais, o Cruzeiro ainda conseguiu deixar o Vitória empatar, né? Então, o que você acha aí desse time do Vitória? É um time que está buscando ainda a sua melhor performance dentro da competição. Está ali na zona intermediária da tabela, um pouquinho mais para baixo do que para cima. Mas tem alguns ex-jogadores que passaram aqui pelo futebol mineiro. Dagoberto já não faz mais parte do plantel. E aí? Eu acho que o time do Vitória requer cuidados. O time do Vitória tem oscilado muito nessa temporada, mas é um time que precisa de uma atenção especial ali, não pode dar muito mole, que é um time que tem uma saída de bola rápida, um contra-ataque, jogadores rápidos pelo lado de campo como o Marinho. O próprio Diego Renan vem fazendo uma boa temporada. Tem um goleiro que costuma fazer boas atuações, que é o Kaique, que é um jovem arqueiro, uma revelação interessante. Então tem valores individuais ali que são interessantes e o Atlético precisa entrar muito concentrado, adotar uma postura guerreira desde o começo, porque o empate para o Vitória aqui está ótimo e se não entrar com determinação e focado e fazendo o seu jogo bem postado, o Atlético pode ser surpreendido e é um pontinho que Seriam 2, podem ser 3, né? Exatamente, que não vão retornar. Eu sempre falo que o Campeonato Brasileiro, ele não é feito para você ganhar dos grandes, né? Ele é feito para você ganhar dos médios e pequenos. O que eu quero dizer com isso? Pontos para o Vitória são irrecuperáveis se você perde para ele. Para Chapecoense, para o América. Então, são jogos que você tem que ganhar. Contra o Vitória, você tem que ganhar. Você não vai conseguir competir em alto nível se você não ganhar deles. A gente não precisa, eu já dei aqui vários exemplos. Os últimos 5, 6 campeões brasileiros ganharam campeonatos baseados em jogos contra os pequenos. Porque a pontuação contra a Chapecoense é a mesma pontuação contra o Cruzeiro, a mesma pontuação do Vitória contra o Corinthians. Então, é claro que você deixa que esse time deixe de fazer pontos. Mas esse time vai conseguir chegar lá, por exemplo, em Salvador, e conseguir uma vitória diante do próprio Vitória. E neste Então patamar que o Atlético, é difícil, né? Neste patamar que o Atlético está atualmente, na segunda, terceira posição ali, poucos pontos de diferença para o líder Palmeiras, tem que ganhar, gente. Tem que ganhar para manter essa diferença pequena, mínima, para começar a incomodar, para passar, porque se não ganha, a coisa pode complicar. Vem time de baixo ali, o Grêmio, por exemplo, ganha e empata, é ponto que vai fazer falta. Esse jogo é um jogo para entrar concentrado, fazer o feijão com arroz, se for possível, vai fazer ali um jogo acima da média, mas o Atlético tem que entrar concentrado e matar o jogo assim que for possível, porque é jogo realmente que vai fazer falta se ponto for perdido. O mesmo Edson pergunta se a gente acha que o Lucas Prato caiu de rendimento. Sim. Mas depende também, né? Depende de números. A gente tá falando de números? Pô, números a gente pode falar aqui, realmente. Não tá marcando os gols que ele marcava ano passado. Isso é óbvio, né? Para todo mundo. Mas, em compensação, tem um detalhe aí que a galera esquece um pouco de lembrar. Primeiro, ano passado não tinha Fred. Ano passado não tinha Robinho. O Prato era a estrela desse time. Ele era a referência desse time. Hoje ele divide a referência dele, né, com outros 2 caras. Então é difícil também de fazer a comparação. A gente sempre acha que quanto mais jogadores bons, ótimos no seu plantel,
quer dizer que os três vão jogar no mesmo nível sempre, né? Sempre alto. Não é assim que funciona. Eu acho que o momento agora realmente é do Robinho. Como já o Fred teve um momento e como o Prato já teve um momento dele ano passado. Pode ser que ele melhore o desenvolvimento dele, até mesmo com essa passagem pela seleção argentina? Sim, mas depende muito de cada jogo, de cada situação. Ou o atleticano quer que, por exemplo, o Robinho deixe de fazer o que ele está fazendo? Não sei. Seria ótimo, só para concluir, seria ótimo se todo mundo ali trabalhasse da mesma forma, né? Mas a gente sabe que o futebol não é assim, né, Daniel? Eu acho que o Prato não tem aparecido com a mesma frequência nos últimos jogos como ele aparecia anteriormente. Acredito que isso tem uma interferência, uma influência da presença do Fred no ataque. Acho que a função do Prato mudou um pouquinho, mas eu acho que o Prato podia estar rendendo um pouquinho mais dentro do que a gente já viu do Prato, de capacidade que ele tem. Ele podia estar, talvez está aparecendo um pouquinho mais, mas nada que eu acredito que comprometa a sua posição no time titular, porque é um jogador que pode fazer a diferença a qualquer momento. E eu acho que essa, entre aspas, má fase ou essa queda de rendimento do Prato não vai durar muito tempo e daqui a algumas rodadas o torcedor do Atlético já vai ver de volta aí o Prato no melhor momento. Não foi vendido? Exatamente, notícia boa. Era para ter sido vendido, né? O futebol espanhol queria o Prato e o futebol espanhol não conseguiu levar o Prato. Celta de Vigo. Celta de Vigo. Que é um time razoável, né? Sim, ia fazer falta. Ia fazer falta. Vamos partir para o clássico, meu amigo? Vamos. Cruzeiro e América se enfrentam. Nossa, a virada de câmera ficou até estranha, cara. Eu tava olhando para você agora. Bom, enfim. Cruzeiro e América se enfrentam às 21 horas de quinta-feira. Jogo na Independência. O América ia mandar o jogo no Mineirão, não quis, desistiu, mandou agora o jogo na Independência. Mas o jogo é em Belo Horizonte, a gente sabe o que vai acontecer no estádio, né, Daniel Ottoni? Exatamente. 21 horas, um jogo, assim como esse jogo do Atlético contra o Vitória, um jogo onde o Cruzeiro precisa entrar para matar o seu adversário e afundar ainda mais o América. Um jogo como esse, contra o lanterna do campeonato, mesmo com a tradição do América sempre complicar para cima do Cruzeiro, o Cruzeiro não pode dar mole e tem que ir para cima do América, confirmar 3 pontos e confirmar a sua boa fase aí de 6 jogos no Campeonato Brasileiro de invencibilidade. E eu acho que Z4 é uma coisa que o Cruzeiro já pode afirmar que deixou para trás. Eu acho que não tem essa conversa mais. Apesar da pontuação ali ainda ser perigosa, de algum tipo de tropeço, eu não vejo o time do Cruzeiro brigando mais. Eu estou confiante de que o time do Cruzeiro vai brigar vai almejar por posições mais altas, por um outro tipo de patamar na classificação. Com o Mano Menezes a gente percebe um outro tipo de postura, um Cruzeiro mais bem postado, um Cruzeiro aguerrido, motivado, com jogadores desempenhando melhor o seu papel do que com o saudoso Paulo Bento, que não deixou saudades. E eu acho que esse negócio de Z4 aí para o Cruzeiro já era. Já era. Só lembrando o internauta que agora, já que estamos falando do clássico América e Cruzeiro, por favor, enviem perguntas, já que temos muitas perguntas do Galo aqui que já foram respondidas, vamos fazer isso também para o outro lado da lagoa, tá bom? Que não é nem do outro lado mais, não. Um joga no Horto, outro joga no Mineirão, um tá lá em Vespasiano, outro tá lá em quase Apenas Contagem. Um termo tradicional que nos acostumamos a usar. Gol da cidade, gol da lagoa, né? A gente tem os mais, né? Gol da cidade, gol da lagoa, né? O pessoal de rádio gosta. O pessoal de rádio gosta, é verdade, que é um ponto de referência, né? É verdade. Não é mais amarelo e laranja, não? Não. Não, é sim. Não, laranja sim, mas e amarelo. eles preferem usar. O pessoal ali da Rádio Itatiaia, da Rádio Confidência, né? Da BHFM também, da 98, mas enfim. Falando do Cruzeiro, o Cruzeiro hoje teve um problema, Rafael Sobis, hoje não, né? Desde o último jogo, está fora da partida porque ele recebeu o cartão amarelo e não enfrenta a equipe do América, né? Então o Cruzeiro deve ir um pouco desfalcado, né, para enfrentar o seu rival. Uma oportunidade que aparece para o William Bigode mostrar para o Mano Menezes que tem totais condições de ocupar um lugar ali no time titular, mas a situação para ele está um pouco complicada diante do que vem rendendo Rafael Sobis e principalmente o argentino Ramon Ábila, que na chegada do Mano Menezes era reserva, mas a quantidade de gols que ele fez aí, 8 gols em 10 jogos, uma média realmente muito alta, praticamente obriga, entre aspas, o Mano Menezes a mantê-lo como titular nesse time e agora com o William do lado e uma boa oportunidade que aparece para o William e começar a colocar uma pulguinha atrás da orelha do Mano Menezes para mostrar a sua
condição e, enfim, fortalecer o elenco. Porque uma oportunidade como essa, quando o Mano Menezes define o seu time e o ataque é hábil e sobe, uma oportunidade como essa precisa ser bem aproveitada. E quanto mais diante do Lanterna, o William precisa ter essa consciência para entrar com tudo ali, enfim. E vou falar pra você que não vai pôr não, tá? Né? Não vai pôr não. O nível que o nosso amigo árbitro tá jogando é 0,8. Ele tem uma média de 0,8. Ninguém tem essa média no futebol brasileiro. Claro que são 10 jogos. São 8, mas são 8 gols. É um cara que realmente foi a contratação mais precisa do Cruzeiro na temporada, foi a do Ávila. E é um cara que não deixa de marcar gol. No Huracan, o pessoal fala, pode ser fácil, tal. Não, gente, no Huracan ele já fazia gol. Ele já fazia muito gol. E olha que o Campeonato Argentino, e a Copa Argentina, e a Libertadores, etc., tem uma média de gols um pouco abaixo da média brasileira. Então é mais difícil você fazer gol na Argentina do que no Brasil. Então o cara tá deitando, meu. Então vamos deixar o cara fazer gol. Agora, com relação ao Rafael Sobis, é um jogador inteligente, é um jogador tático, é um jogador que recebe para isso, inclusive, né? É o cara que é a referência técnica do Cruzeiro, assim como é o de Arrascaeta. O William não tem chance, cara. O William não vai ter condição de entrar nesse time. A não ser que ele jogue como jogou contra o Figueirense umas 3 vezes, né? O Figueirense, lembrando, ano passado, tá? Quando ele fez aquele... Na estreia do Mano Menezes. Exatamente. No 4 gols, né? Com a camisa do Cruzeiro. Estava lá. Inclusive o único 10 que a gente deu até hoje, né? Né? O único 10 que a gente deu até hoje pro jogador de futebol. No Jornal 10 Tempo. é difícil. Sair de 10 é muito difícil. Mas falando do time contra o América, tem uma pergunta aqui do Pedro Pimenta perguntando... claro, uma pergunta, né? Lógico. O América ainda tem chance de escapar do rebaixamento? Não. Falei também isso ou não. Chance tem, matemática tem, mas o América precisa de uma sequência improvável de vitórias e de uma sequência também de resultados que não me parece ser muito provável dos seus adversários. É muito difícil o América não cair. Eu não vejo essa possibilidade como algo Possível, né? Possível e tangível para o América. Possível realmente é. Se você for pegar a matemática, se o América ganhar 10 jogos seguidos, vai passar todo mundo. Mas eu acho difícil. Dentro do que a gente está vendo do time do América no campeonato, perdendo jogo atrás de jogo, é complicado. O caminho do América é muito complicado e vai pegar Cruzeiro, depois começa a pegar uma sequência de adversários complicados aí, fora de casa, dentro de casa. Então eu vejo a situação do América como emergencial. Eu já tenho 2 rebaixados para esse campeonato. América e Santa Cruz. Santa Cruz. Não, gente, não vão fazer os 40 pontos que precisam. Se a gente já começa a fazer conta com o Cruzeiro, que já está lá em, sei lá, 15º, 14º lugar, imagina o América, que é a lanterna do campeonato. Não chegou a nada. O América, gente, o América tem que fazer o dobro de pontos que ele fez até agora no campeonato. Daniel. É difícil. Não tem lógica. Então, infelizmente, o América, para mim, já caiu. Acho que já está figurando para... Já deveria pensar já na Série B do campeonato ano que vem. Acho sim que eu adoro a galera aqui xingando uns aos outros, eles se amam. Gente, não xinguem o coleguinha, por favor, mantenham a postura que eu sei que vocês têm. Não tem condição do América jogar o Campeonato Brasileiro da Série A pensando que é Série B. Para mim não houve planejamento. Houve uma situação que o América ganhou o Campeonato Mineiro. É claro, o Cruzeiro estava passando por um período de transição, o Atlético estava ali pensando na Copa Libertadores da América, aí o América foi lá e conseguiu resultados, na minha opinião, muito importantes, mas, na minha opinião também, serviu para enganar um pouco esse time. O América não tinha a força que eu achava que tinha. Não é porque você vai ganhar de Cruzeiro Atlético, que você está acostumado a jogar, que você vai lá no Maracanã ganhar do Flamengo, vai lá em Itaquera ganhar do Corinthians, vai lá na Arena Grêmio ganhar. Não vai, gente, isso aí não existe. Então... você tem que planejar o campeonato, você tem que planejar a situação pensando com aquilo que você vai ter. Agora, o América achou que era Série B, que assim que acabasse o Campeonato Paulista, ia lá pegar uns gatos pingados lá da Série A2, da Série A3, da série dos times que não foram classificados na Série A1, para fazer um time. Isso não existe. Não até poucas semanas estava contratando jogador ainda, né? É o cenário ideal de time rebaixado que se repete todos os anos. Time aí na 24ª rodada, 26ª rodada, contratando jogador, muda 3, 4 vezes de técnico durante o ano, apresentação de jogador no meio do caminho, derrota atrás de derrota, demissão, tentando arrumar o bonde ali andando,
É o, Gostei dessa do bonde andando. é arrumar, tentar esse tipo de situação é de praxe de time que costuma ser rebaixado. Muita mudança de técnico, muita indefinição. A gente não precisa ir longe, não. O Cruzeiro seguiu exatamente a mesma cartilha do América. Só que tem uma diferencinha assim, básica assim, entre Cruzeiro e América. Um tem grana, o outro não. Basicamente é isso. O Cruzeiro foi lá no Tigres, tirou o Sobs, foi lá no Huracan, tirou o Ábila. E aí? E uma outra diferença que, claro que faz toda a diferença, mas nem tanto assim, como que eu posso dizer? Esse investimento do Cruzeiro, claro que faz toda a diferença. Agora, uma outra distinção grande entre Cruzeiro e América numa situação dessa é a torcida. Que o Atlético O América América não joga consegue fora, levar. neutro, fora, porque aí pega Corinthians, Cruzeiro, Flamengo e Atlético, vai jogar com torcida menor. É complicado. Realmente é muito difícil. Eu até, inclusive, achava que o América ia colocar esse jogo contra o Cruzeiro, já que a vaca pra eles, eu acho que eles até sabem que já deitou. No Mineirão pelo No Mineirão pra ganhar uma graninha. Porque aí não você foi já... feito. Gente, do jeito que o torcedor do Cruzeiro tá comprando ingresso pra É. todo mundo, assim, vambora, torcida. 1,5 milhão por renda pro jogo. E no horário que não é ruim, quinta-feira, 9 horas, ia botar no mínimo uns 30 mil no Mineirão. 30 mil e você cobrando ali 80, poxa, eu vou te Oxi. falar com você, viu? Pro América isso aí É um é caixa dinheiro bom. de balada não, viu? Um caixa bom. É uma situação em que é boa pro América, inclusive. Agora não quiseram. A torcida do Cruzeiro já provou por A mais B que não gosta do Independência. Não deve ir tanta gente assim. Tanto que os ingressos pro Botafogo tem bem mais procura, vai ter muito mais procura. Porque no Mineirão, né? Um ingresso um preço mais acessível, tem um sócio torcedor do Cruzeiro. Então é mais difícil mesmo a América conseguir uma graninha com esse jogo lá no Independência. Agora, falando um pouco do time do Cruzeiro, nota-se uma mudança clara tática desse time, né? Jogou contra o Botafogo, a gente tinha feito pré-jogo aqui antes, lógico, pré-jogo antes da partida. Foi na quinta ou foi na quarta? Não lembro. O Josias achava que o Josias Pereira, nosso redator do Super FC, tá, gente? Achava realmente que o Botafogo ia empatar com o Cruzeiro. E eu falava, não, o Cruzeiro vai ganhar porque é mais time e tal, papá. É isso, o Cruzeiro é mais time que o América. O Cruzeiro tá num padrão hoje superior a muitos times que estão à frente dele, inclusive na Série A. Jogou contra o Botafogo, já está classificado para as quartas. É o único time que já está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Então vai jogar contra o América depois de uma semana descansado, tranquilo. O América precisa também do resultado. Então vai ser, eu acho, que o Cruzeiro fatura essa tranquilamente. Como você disse, o Cruzeiro está jogando num padrão. Daqui a pouco a galera faz essa fala minha, vira meme, né? Joga no Twitter. Não, o pessoal Não, é né? tranquilo. Né? O Cruzeiro está jogando num padrão, como você disse, superior a times que estão na sua frente no campeonato. Só que o Cruzeiro ainda está pagando um preço pelo mau começo de campeonato brasileiro sob o comando de Paulo Bento. Pelo primeiro turno, né? Exatamente. Então está pagando um preço, está correndo atrás do prejuízo, mas agora o trem já parece que está no trilho e as coisas parecem que estão bem encaminhadas para o Cruzeiro nessa sequência de campeonato brasileiro. Então, eu vejo com bons olhos, vejo coisas boas para o Cruzeiro. Sou otimista em relação ao futuro do Cruzeiro neste campeonato brasileiro. Tem uma pergunta do Ronaldo Leite aqui, falando do Casares, o jogo do Galo. Eu vou responder porque é rapidinho, tá, gente? O Casares acho que não joga contra o Vitória, mas ele pode estar disponível para o jogo contra o Cruzeiro. No clássico, acho que ele deve voltar só contra o Cruzeiro no clássico daqui, perdi a conta, 10 dias, 12 dias, Sim. sei lá, né? O Leandro Lima pergunta, o Xará pergunta se o Cruzeiro vai chegar no G4. Gente, eu acho que não, assim, numa boa. Eu sou bem sincero. Acho que não. Acho que só se acontecer aquilo que aconteceu ano passado, de uma sequência avassaladora, que o time chegue derrubando todo mundo, ganhe jogos improváveis, ganhe jogos fora de casa, eu acho muito difícil. Acho que não vai acontecer. Eu acho que o Cruzeiro está focando na Copa do Brasil. O Cruzeiro vai fazer um campeonato agora, um campeonato regular no Campeonato Brasileiro, fazer aquela continha básica ali dos, 45 pontos ali, né? Esse ano eu acho que com a média tão baixa do jeito que tá, com 40 você escapa. Fazer aquela continha básica ali dos 45, 46 pontos, tranquilo no Campeonato Brasileiro, e vai focar tudo na Copa do Brasil. Só tem um problema nisso. Copa do Brasil é Copa do Brasil, né?
um joguinho ruim, igual, por exemplo, Botafogo. O Botafogo fez um jogo péssimo contra o Cruzeiro, ontem foi lá e ganhou do Botafogo, do Grêmio. Sim. Tá fora. Tá fora. Um jogo péssimo que você faz acaba com o seu campeonato. Então agora vão faltar 7 jogos pro Cruzeiro, são 7 jogos que o Cruzeiro tem que dar a vida, assim como ele fez lá na Arena Botafogo, lá na Ilha do Governador contra o Botafogo. Então, não sei. Eu acho que no G4 não, mas se você me falar título pro Cruzeiro da Copa do Brasil, eu acho possível. Copa do Brasil é Copa do Brasil. Copa do Brasil nem sempre o melhor time ganha, você tem que estar num dia bom, você vai lá, joga, faz 2 finais excepcionais e ganha o campeonato. Basicamente é isso. Assina embaixo. Assina embaixo, é só isso que tem a comentar? Na verdade, vou estender um pouquinho o comentário porque realmente eu vejo como improvável um G4, mas é possível, mas é como a questão do América. Se ganhar vários jogos seguidos, tem a possibilidade, mas eu acho improvável, apesar de eu ser otimista em relação ao futuro do Cruzeiro, a distância ainda considerável para o grupo dos 4 primeiros colocados. Eu acredito que a turma lá de cima vai continuar brigando ali forte na parte de cima, e o Cruzeiro vai ter que se esforçar para tentar diminuir essa vantagem. Eu acho que o Cruzeiro tem condição ali de alcançar um 10º lugar e depois começar a brigar por posições melhores. O que o Cruzeiro tem que fazer nesse momento já saiu dessa parte de baixo, já começou por uma briga em outro lugar da tabela, aos poucos vai avançando, vai brigar por um G10, depois G8, e aos poucos vamos vendo o que vai acontecendo. O importante é o Cruzeiro manter essa toada, continuar vencendo jogos, continuar essa pegada do Mano Menezes, um time bem postado, um time que está agressivo, jogando bem, e aos poucos as coisas vão acontecendo para o Cruzeiro dentro do que o time merecer e do que o Campeonato Brasileiro render para o Cruzeiro aí. Vai fazendo sua parte, que o que for de merecimento vai acontecer, e esse foco maior na Copa do Brasil eu acho importante. Eu gosto do pessoal, porque o pessoal escreve umas coisas aqui, aí eu fico lendo depois. O Leandro Lima, né, que eu fiz a pergunta dele agora, ele escreveu assim: você se acha que o Cruzeiro... Não, velho, não me acho não, tá? E aí o Jefert Ramatiz, antes o Alexandro Emanuel pediu pra gente mandar um salve. Um salve. Salve. Dá um salve direito, um salve assim, ó. Salve. Salve. O Jefert Ramatiz, que sempre tá aqui com a gente. Ô Jefert, seu nome, velho, é muito peculiar, então eu vou lembrar de você sempre. Será que o Gilvan aprendeu que é melhor gastar com um jogador bom do que contratar uma baciada igual no início do ano? Definiu certinho. O Cruzeiro fez no início do ano, foi uma baciada de jogadores. Foi. Ô Jefete, foram 2 situações, eu acho. No início do ano o Cruzeiro estava sem grana. Quer dizer, tinha grana, mas não estava querendo gastar, estava segurando. E aí foi tentar fazer contratações pontuais, né? Vai ali. Só contratações em que precisa de um investimento baixo para fazê-los, né? E aí contratou aquela pencada de jogador, Douglas Coutinho, Rafael Silva, não sei mais quem. Essa galera, então, inclusive, já tá fora do time, né? Todo mundo foi embora. E sim, para você contratar, para ter resultado, você precisa de jogador de ponta. Rafael Sobis é de ponta, Ábila é de ponta, no Galo temos Robinho de ponta, o nosso amigo Fred de ponta mesmo, né? Porque ele é ponta de lança, atacante mesmo, lá na frente. Então é isso, né? Eu acho que o ideal de uma temporada para outra, por mais que a gente esteja no meio do ano, é importante já, se possível, começar a pensar na próxima temporada ou saber quais jogadores poderão ser aproveitados na próxima temporada, começar a trabalhar com renovação de contrato, para manter os jogadores de maior qualidade que podem ser aproveitados, para que no começo da próxima temporada sejam feitas contratações pontuais, poucas e pontuais, porque baseada não costuma resolver. Não, resolve mesmo. Tem pergunta aqui do Leandro. O Leandro, ele falou lá atrás para falar do Vasco. Ô, velho, você é vascaíno pelo jeito, né? Eu não tenho know-how para falar do Vasco nesse momento, porque eu tô acompanhando muito pouco a Série B. Eu tô vendo muito pouco a Série B. O Vasco, salvo pra falar, engano, né? está na Série B com 5 ou 6 jogos seguidos sem vencer. E a gordurinha que tinha já foi queimada e é preciso abrir o olho, porque... E o Jorginho já está sendo, né? Já, tá claro. rolando uma queimação dele já lá em São Januário. Perder para Vila Nova de Goiás dentro de casa, esses pontos aí. Na Série B é um pouquinho diferente, que o Vasco tem uma condição melhor que a dos outros times de brigar por uma condição mais alta na tabela ali, mas foi muito tropeço que o Vasco teve aí de forma seguida.
e tem que ficar esperto. Eu acho que o Vasco, claro, vai classificar. Tranquilo. Mas Agora, falar em título, falar em situação superior a isso, eu acho mais complicado também. Mesmo porque, como eu falei a você, Leandro, eu não vejo a Série B com tanta frequência, igual eu tô vendo, igual, claro, eu vejo, gente, sei lá, 4, 5 jogos de Série A pro fim de semana, ou pro meio de semana. Então é muito difícil. Uma vez ou outra, quando eu tô terça-feira assim mais tranquilo, eu vou lá e vejo uns 2 joguinhos da Série B, mas eu não tenho know-how para falar do Vasco, assim como eu tenho para Flamengo, por exemplo, que você perguntou aqui se ele tem chance de ser campeão. Não, tem demais, cara. O Flamengo tá bem demais. Você não acha, não? Sim, o Flamengo conseguiu uma guinada importante no Campeonato Brasileiro. Eu até considerava isso improvável, mas o Flamengo vem superando as expectativas. E agora com o Leandro Damião, com o Diego, conseguiu se encaixar, se encontrar no campeonato e vem incomodando. E agora com o retorno do Maracanã, o Flamengo vai ficar mais nervoso. É preciso ter cuidado. É um time Lógico. que vem forte para brigar pelas primeiras colocações, já vem se mantendo no G4 ali algumas rodadas. É um time que requer cuidado. Diego tá jogando muito, né? Entrou já jogando muita bola, né? Bom jogador. Falava-se muito dele no Cruzeiro, muito dele no Galo, a gente ventilava a especulação aqui, mas ele acabou indo mesmo para o Mengão. E o Pedro Pimenta pergunta se o Ábila ganha vaga de Prato na seleção argentina. Ou eu falo, gente, eu já falei isso aqui semana passada, e eu, sendo bem sincero, eu acho uma aberração o Prato na seleção da Argentina, e acharia uma aberração também o Ábila na seleção argentina. Por que eu tô falando isso? É o maior ataque do mundo, é o melhor ataque do mundo. A gente tá falando aí de jogadores de ponta, assim, a nível mundial mesmo. Messi, Agüero, Higuaín. Messi, Agüero, Higuaín. Aí você tem o Di Maria, aí você tem o Lamela. Gente, não dá pra brincar, sabe? Não dá pra brincar com o time da Argentina. O time da Argentina é uma máquina. Só não ganha as Copas Américas aí, ou a Copa do Mundo, porque alguma coisa tem ali, alguma coisa acontece. Mas não dá para discutir o ataque da seleção argentina. Não dá. A gente vai começar a conversar aqui, ó. Não dá nem para brincar. Você concorda comigo? Não, sim. Foi inesperada essa convocação do Prato e o único e existente motivo para isso foi uma adoração e uma grande preferência do Bausa pelo Lucas Prato. Eu admiro, gosto muito do Prato, acompanhou de perto o jogador do Atlético nessa temporada e na última no Campeonato Brasileiro, na Libertadores. O Bausa estava aqui, viu de perto quando estava no comando do São Paulo. Então, decidiu fazer essa intervenção aí no seu time. E no primeiro jogo do Prato, o Prato não foi muito bem, não apareceu muito, não participou. Está jogando na posição que não é dele, porque o Prato não é centroavante, o Prato é jogador de lado para entrar na diagonal, enfim. O Pedro Pimenta insiste falando que o Ábila é melhor que o Higuaín. Ou, você já viu a média de gols do Higuaín que ele tinha no Napoli? Ou que ele teve no próprio Real Madrid? É gol pra caramba, velho. É muito gol. E a gente tá falando aqui de um campeonato, por exemplo, o campeonato italiano é um campeonato onde seguramente tem as melhores defesas ali do mundo, né? Porque os times jogam atrás, os times já jogam esperando o adversário. Aí você vai no Real Madrid, no Real Madrid é mais fácil jogar realmente, né? Todo mundo ali e tal, mas não dá, gente. Então é mais complicado. Eu acho que há um problema com relação ao Higuaín, porque ele erra gol onde não pode errar, né? Final de campeonato do mundo, final de campeonato da América. Então é complicado mesmo. Deu por hoje, meu caro? Deu. Um abraço. Muito obrigado pelo convite. Palhinha aí, não? Opa, vou vender meu peixe. Vende seu peixe. Então vamos lá. Campeonato Mineiro de Vôlei já começou, tivemos algumas poucas rodadas. Tem time com 3 jogos, tem time com 2 jogos, tem time com 1 jogo. Sada Cruzeiro, 2 jogos, 2 vitórias. O Minas conseguiu 2 importantes vitórias sobre o Juiz de Fora no final de semana. Montes Claros fez apenas uma partida e está na lanterna. O Juiz de Fora conseguiu arrancar um pontinho do Minas na sexta-feira. Quarta-feira teremos Sada e Juiz de Fora. Sexta, Montes Claros e Juiz de Fora. Juiz de Fora já vai fazer seus jogos todos da fase de classificação de uma vez. Ficar livre já dessa fase de classificação. Esperar pelo restante dos outros jogos para saber sua posição. Então, vocês podem acompanhar o melhor do vôlei mineiro com a gente aqui. E é provável que não tenhamos, infelizmente, o Campeonato Mineiro Feminino. Teremos, mas provavelmente sem as presenças de Minas e Praia Clube, que vão
buscar aí campeonatos alternativos fora do país. O Minas está indo para a Argentina, deve fazer um quadrangular também, mesma coisa com praia. Então é isso. O melhor do vôlei se acompanha com a gente, Daniel Ottoni, João Vitor Cirilo, porque acho que ninguém acompanha o vôlei igual a gente que não, viu? Leandro Cabido. Leandro Cabido, pô, Ah, esqueci. sensacional, né? Exatamente. E é claro, gente, amanhã faremos a partir, vou dar uma colher de chá para vocês, 7 horas da noite mais ou menos, o pré-jogo de Brasil e Colômbia pelas eliminatórias sul-americanas. O Brasil conseguiu uma ótima vitória sobre o Equador, né? 3-0 lá em Quito. E amanhã estaremos de volta aqui para falar tudo desse jogão lá em Manaus, ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!